os propósitos de Deus não estão completos. Os propósitos de Deus não são fechados. Ah, Jesus veio, que legal, não sei o que lá. O propósito de Deus, eu tenho estudos completos sobre isso, não vou entrar no mérito agora, é algo na eternidade, alguma coisa absolutamente perfeita, imensa, que só vai fechar o que está lá, digamos, no planejamento com a volta de Jesus Cristo. Aí acontece uma série de coisas por aí, etc., vê o grande julgamento, fim. Não tem mais planeta Terra tal qual vemos, não tem mais luta nos lugares celestiais, acabou. Ora, este objetivo, Jesus Cristo vai voltar, ele é mencionado, não resta dúvida que tem alguns que mencionam ainda, não muitos. Mas ao mencionar, fazem disso uma espécie de bandeira promocional também. A grande questão que se coloca é qual é a qualificação, qual é a condição que alguém precisa estar envolvido, estar envolto, estar protegido, para efetivamente participar da segunda vinda de Cristo. Veja que o melhor, talvez, dos símbolos, das ideias que Jesus trouxe naquelas figuras chamadas parábolas, está na história das 10 virgens. O texto que vocês encontram basicamente, Mateus 25, diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Note que eu farei alguns comentários depois, mas de imediato eu digo o seguinte: ele não diz, os cristãos, ou os que crerem em mim, ou as pessoas que estão no mundo, serão semelhantes a 10 virgens. Ele fala, o reino de Deus, a proposta de um poder divino absoluto. Porque, lamentavelmente, nós, nos dias de hoje, temos uma divisão na eternidade. O reino de Deus não está estabelecido hoje. Pastor, como não? Deus é o bom, Deus é o poderoso. Ninguém questiona isso. Mas a oração dominical diz, venha a nós o teu reino. Ora, se pede para vir, porque não chegou. Então, na verdade, quando ele diz, será semelhante a 10 virgens, ele está falando de algo que está sendo montado, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Veja bem, aqui no texto bíblico, a expressão virgem é uma expressão de significado de pureza, de alguma coisa intacta, alguma coisa que está perfeitamente qualificada diante de uma situação X ou Y ou Z. Quando nós falamos de virgindade, não é uma questão pessoal, é uma questão que se aplica a muitas coisas. Você já verificou por que a gente vai lá no mercado e tem um azeite caríssimo que chama-se azeite virgem? Todos vocês sabem por quê, né? Porque é um azeite que não foi produzido mediante cozimento, ele não passou pelo fogo. Ele foi aquelas produtos que você tem, as azeitonas, elas foram apertadas sob pressão e delas saiu um azeite, o azeite mais puro que existe. Porque ele não passou pelo fogo, ele não foi tratado de modo algum. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, diz o verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Este simbolismo está falando de igrejas que estão qualificadas diante de Deus. Os exemplos do Apocalipse tratam muito disso. Vários outros textos falam da expressão virgens como se estivesse falando de alguém especialmente qualificado. Vocês notam que ele fala de quê? 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, insensatas. Há texto até que diz que eram loucas. É interessante esta ideia, 5 e 5. Ou seja,
a proporção, o equilíbrio entre pessoas que estão agindo sabiamente e que não estão é igual. E note que nós não estamos falando do mundo. O mundo tem bilhões de pessoas que não se importam com Deus. Estamos falando de pessoas que já são convidados, são as virgens convidadas para as bodas, mas que não todas estão preparadas. Lá no livro do Apocalipse, de novo, tem um texto que a gente sempre fala dele. Quem é santo, santifique-se ainda. Outro texto diz, quem está em pé, cuidado que não caia. Ou seja, essa ideia de 5 e 5, não é que vai ser exatamente o seguinte, num lugar qualquer tem 10 pessoas, vai ser separado metade, metade. Significa que a vida cristã tem uma dinâmica de equilíbrio. Ao mesmo tempo que há aquela parte boa, aquela parte positiva, não se pode deixar de lado que existe todo um imenso universo de tentações, de provações e dificuldades. Daí ele continua dizendo o seguinte: as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Veja, não basta simplesmente ter a lâmpada. A lâmpada em si mesma, aqui a ideia é completamente diferente, mas vamos supor, aquilo é uma lâmpada. Se ela tiver colocado na sua mão, você fala assim, eu vou pegar essa lâmpada, vou sair agora no escuro, vou levar ela na minha mão. Não adianta. Se ela não tiver abastecida com algo que faça com que ela brilhe, ela não existe. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 8, diz, em todo tempo sejam brancos os seus vestidos e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, na verdade, essa proposta que existe de, eu tenho a lâmpada, como é que ela está abastecida? Às vezes tem óleo, às vezes não serve. Demorando o noivo, todas acabaram cochilando e dormindo. Há textos que diz tosquenejaram todas. Eu estou usando uma versão que não é tão clássica e às vezes os termos são um pouquinho diferentes. Veja, Pedro nos alerta, e você sabe esse texto, nós não vamos ler, só lembrá-lo. Pedro fala que as pessoas, com o passar dos séculos, com o passar do tempo, chegam à conclusão, Jesus não volta mais. Besteira, gente. Jesus ia voltar no tempo dos apóstolos. Jesus ia voltar no primeiro século. Jesus ia voltar na Idade Média. Jesus ia voltar no século XX. Nós estamos no XXI, não voltou. Quer saber? Isso aí é um negócio que não vai dar em nada. Então, esta situação, ela, inclusive, quando a gente faz aquele memorial da ceia, a gente diz as palavras que Paulo adverte, né? Prestem atenção no seu modo de conviver com Deus, a sua relação com Deus, porque por falta de discernimento há muitos entre vós que dormem.